noite, meu Deus. Feche seus olhos, Senhor Deus e Pai. Ó Deus, nós te agradecemos por essa noite que nós estamos aqui reunidos. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor abençoe a nossa vida. Porque viemos aqui, meu Deus, nesse segundo dia, Pai, nesse propósito, meu Deus, para recebermos as vitórias. Que o Senhor, meu Deus, derrame a sua bênção, Pai, no casamento, nos filhos, na saúde, na vida financeira, em todas as áreas, Senhor. Ó meu Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esta noite, na tua presença, em nome de Jesus. E você aplaude o Senhor nessa noite com alegria. Aplauda ele com alegria. Oh glória, glória, glorifica, diga glória a Deus, diga aleluia. O Senhor é poderoso, santo é o nosso Deus. Santo é o Senhor. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero agradecer e louvar ao Senhor nosso Deus pela vida de cada um dos irmãos que vieram aqui nesse segundo dia, nesse propósito de oração. E aqui em Livramento, Deus vai operar milagres. Já está operando agora, Deus. Como eu avisei os irmãos, eu estou em jejum e consagração pela vida dos irmãos. Eu não comi, eu não bebi. Com fome no meu estômago, eu estava até comentando com o irmão ali, mas estou com muita sede. Mas tudo isso tem um propósito especial, que é abençoar a sua vida. Amém? Como eu havia avisado os irmãos, digamos que hoje é um culto extra. Então, o culto hoje não vai ser estendido. Nós vamos fazer um culto rápido, um culto breve. Porém, nós já louvamos. Já fizemos uma oração poderosa agora, no início também. E nós vamos ouvir a santa palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, por favor, e abra no primeiro livro de Gênesis, capítulo 32. Capítulo 32 do livro de Gênesis. Aleluia. Ainda de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Versículo 22 até o versículo 32. Vamos ler 10 versículos da palavra do Senhor. Gênesis capítulo 32. Quem já achou, diga amém. Aleluia. Se alguém não achou, meus irmãos, aí é Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Capítulo 32 de Gênesis, versículo 22. Está escrito assim a palavra do Senhor. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres. Na época que podia ter 2 mulheres, hoje não pode mais. E as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, ou o vale de Jaboque. E tomou e o fez passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alma subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alma subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarei mais o teu nome Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus, e com os homens e prevaleceste. E Jacó perguntou e disse: dá-me a saber, peço-te o teu nome. E disse: por que perguntas o meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Penuel, em outras traduções Peniel, e manquejava na sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo do nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocar na juntura da coxa de Jacó, no nervo encolhido. Senhor, meu Deus, eu te apresento esta palavra esta noite, todos os irmãos que aqui vieram, Pai, para esse segundo dia. Nós pedimos, ó Deus, que as tuas bênçãos visitem cada um esta noite. Nós oramos ao Senhor, nós pedimos a tua bênção. Espírito Santo, fala conosco esta noite. Assim como o Senhor já falou, meu Deus, pelas orações que foram feitas, pelos louvores que foram entoados. E agora, meu Deus, é a vez da tua palavra, que suma o homem, que desapareça, meu Deus, o conhecimento da filosofia humana, e apareça somente o Senhor falando conosco. Amém? Amém? Amém. Pode sentar, povo de Deus, em nome de Jesus. Eu vou ser breve na palavra desta noite. Eu quero
da sua fé, depende das suas atitudes. Essas três coisas caminham juntas: a oração, a fé e a atitude. A atitude de vir à igreja, a atitude de se consagrar, a atitude de fazer boas obras, a atitude de evangelizar, a atitude de convidar pessoas à igreja, a atitude de fazer o melhor para Deus. A fé para que Deus manifeste um milagre, a fé para que Deus cure, a fé para que Deus liberte, a fé para que Deus possa acontecer o impossível, e a oração para que Deus possa nos ouvir, para que os céus possam nos ouvir, para que o Senhor mande do céu a vitória para nós, pela oração. A oração, a fé e as atitudes manifestam o que Deus tem para nós, o que Deus quer de nós e o que Deus espera de nós. Quando nós abrimos a palavra de Deus e nós lemos esta noite em Gênesis capítulo 32, falando de Jacó e na luta que ele teve com aquele homem, que em outras traduções não está escrito varão, mas está escrito anjo. Este anjo, meus irmãos, era o próprio Deus. Este anjo, meus irmãos, era o próprio Senhor Jesus. Porque nenhum ser humano nesta terra tem o poder de mudar a vida de ninguém. Até quando uma pessoa casa com outra pessoa, ou namora com outra pessoa, não pode mudar a vida da pessoa. Porque quem pode mudar o homem, mudar a mulher, é só Deus, ninguém muda ninguém. Você sabe disso, a Bíblia me ensinou isso. Eu posso melhorar as pessoas com o meu exemplo de vida, assim como eu preguei aqui no domingo, os irmãos lembram disso, sobre quando eu falei do poder do exemplo, das atitudes que mudam. Mas eu posso servir para melhorar, mas para mudar, só o Senhor muda. Jacó, meus irmãos, estava passando problemas com o seu irmão. Um dos maiores inimigos de Jacó não era os seus adversários, mas pela Bíblia Sagrada era o seu próprio irmão, que queria ver a sua destruição, que queria ver o seu filho. É muito triste, meus irmãos, quando nós encontramos inimigos que são do nosso próprio sangue, seja um parente, seja talvez dentro da própria família, mas um amigo íntimo, uma pessoa que nós nem esperávamos que se levanta contra nós. Então Jacó, meus irmãos, ele é ameaçado pelo seu próprio irmão. Tudo porque Jacó, meus irmãos, ele tinha errado a vida toda. O nome Jacó em si, a tradução, já mostra uma coisa errada. Você quer ver um crente ficar com raiva, um irmão ficar com raiva? Chama ele de Jacó. Porque o nome Jacó quer dizer mentiroso, enganador. Quando a pessoa fala, você é mentiroso, quem gosta de ser chamado de mentiroso? Mas quando é que uma pessoa é chamada de mentiroso? Quando ela passa a mentir. Quando a pessoa está mentindo, ela se constitui mentirosa. Jacó mentiu para o seu próprio pai. Ele pegou uma bênção que não era dele. Cometeu atitudes totalmente erradas, meus irmãos. Mas repita comigo: enquanto a vida, há esperança para tudo mudar. Amém? Se fosse você, eu dava agora, Deus, porque ainda há esperança para a tua vida esta noite. Há esperança para o teu casamento, para os teus filhos, para a tua vida sentimental, para a tua saúde, para os teus projetos, para o teu futuro. Por quê? Porque você está vivo. E melhor ainda, você está na presença do Senhor. Aleluia. Você está na presença de Deus. Então Jacó, ele sai e pega as suas duas mulheres, ele pega a sua família, ele pega as suas empregadas, e ele sai e ele atravessa um vale chamado Vale de Jaboque. Quando ele está atravessando ali, ele falou para a sua família: vão na frente, sigam à frente, eu vou atrás. Sabe o que eu aprendo aqui? Ele queria guardar a sua família, se preocupava com a sua família. Irmãos, quando você vier na igreja buscar a Deus, sempre se preocupe em todo culto em orar pela sua família. Sempre ore pela sua família. Se a tua família não está aqui na igreja, não veio hoje, ore por eles.
coloque a sua família em cobertura de oração em todo o tempo. Jacó faz a família dele passar. Quando ele vai passar o vale de Jaboque, aparece o Senhor. O texto que nós lemos fala de uma luta que foi travada entre o Senhor e o anjo. O texto fala no versículo 24 assim: Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão, até que a alva subia. Versículo 29. E Jacó lhe perguntou, disse-lhe: Dá-me, peço-te saber o teu nome. Disse: Por que perguntas o meu nome? E abençoou ali. E Jacó chamou o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Eu só li o versículo 29 e o versículo 30 para te provar que era o próprio Deus que lutou ali com Jacó. Você pode dizer, mas onde está a oração de Luís? Porque ali foi uma luta física, foi uma briga, não foi uma briga. Mas talvez podia dizer, como é que você pode provar, pregador, que não foi uma briga que foi travada ali? Vamos voltar novamente no versículo 24, mais uma vez. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, o anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus, até que a alva subia. Irmãos, observe com atenção o começo do versículo 22. Acompanhe, só o começo. E levantou-se Jacó aquela mesma noite. Quando foi que Jacó se levantou? De noite. Quando é que Jacó estava no vale de Jabó com a sua família? De noite. Quando foi que o anjo se encontrou com Jacó? De noite. Quando é que começou aquela luta? De noite. Quando é que terminou aquela luta? O final do versículo 24 diz: até que a alva subia, ou, para você entender melhor, até quando o dia estava começando. Eu não vou perguntar para as mulheres, sabe por que mulher não briga? Que briga de mulher diferente de briga de homem? Vou perguntar para os homens aqui que estão, que somos poucos esta noite. Algum dos homens está aqui, alguém já brigou? Já brigou na mão, na porrada? Alguma mulher já brigou aqui, por exemplo? Você, Giovana, talvez que te diga assim, tá? Não sei, talvez. Irmão aqui, talvez já brigou, não? Alguém já fez arte marcial, por exemplo? De academia? Arte? Irmão, a Giovana já fez. Ela falou para mim, até cara feia, uma cara peca. Imagina só a cena. Imagina a cena. Primeiro, se fosse uma luta física, nunca que Jacó ia conseguir lutar com Deus. Porque se Jacó só levantasse e fazer um golpe contra Deus, já caia morto na hora. Não, quem consegue brigar com Deus? Um dia lá na eternidade, muitos milhões e milhões de anos atrás, Satanás quis ir contra Deus. Você conhece a Bíblia. Jesus falou assim, ó: eu vi Satanás como um raio caindo do céu. Se levantou contra Deus, Deus o destruiu na mesma hora. Ele caiu na mesma hora. Foi aniquilado na mesma hora. Não teve nem chance para Satanás. Não somente Satanás, mas um terço dos demônios. Se você não sabe, Satanás, antes de ser Satanás, ele era um querubim. Se você ler lá no começo da Bíblia, ou melhor, no começo do livro de Ezequiel tem uma visão dos querubins. Quando ele está vendo um monstro gigantesco, grande, que ele pegou tanto nele que ele cai, ele desmaia aterrorizado. Se vocês assistem aqui filmes, imagina, por exemplo, o filme do Godzilla, que é aquele monstro gigantesco. Não estou dizendo que os querubins parecem com monstro, mas estou falando pelo tamanho. Irmão, os querubins, Satanás, que antes era um querubim, não deu nem para o cheiro. Deus o derrotou sem fazer esforço nenhum. Juntamente um terço dos anos, milhões e milhões de anos.
não serviram para nada, não conseguiam fazer nada, nem um arranhão, nem chegar perto de Deus. Agora imagina Jacó, porque toda a natureza humana está em pecado, porque o homem já nasce em pecado. A Bíblia diz que não há um justo sequer, porque nós somos pecadores. Sem conhecer Jesus, pecador 2 vezes mais. Então, se fosse uma luta física, primeiro motivo, eu vou te provar na Bíblia agora que não era uma luta física, não era. Primeiro lugar, porque nenhuma luta física com Deus alguém conseguiria contra Deus, porque Deus é invencível, e glória a Deus. Por que não era luta física? Porque não haveria igualdade na luta, não haveria jamais. Segundo motivo, que não era luta física. Quando uma pessoa está lutando, quando uma pessoa está brigando, está meio bem quando eu estou brigando na rua, não, uma pessoa brigando, a pessoa começa a brigar. Briga física, primeiro, que seria desigual o homem brigar com Deus, não teria chance nenhuma no ser humano. Segundo, porque não existe ser humano que aguenta brigar desde a noite até o amanhecer, horas e horas e horas brigando, soco, chute, não dá, ninguém aguentaria. Para terminar a palavra agora, você vai dizer então qual era a briga então? Se não era física, se não era uma briga de porrada, qual era essa briga? Vá comigo até o livro de Oséias. Onde fica Oséias, pastor? Do lado do livro de Daniel. Se você abrir o livro de Daniel, a Bíblia em Daniel, o próximo livro, ou melhor, isso mesmo, o próximo livro é o livro de Oséias. Abra sua Bíblia então em Daniel, e o próximo livro depois de Daniel é o livro de Oséias, capítulo 12. Oséias, capítulo 12. Vou terminar agora, mas eu vou te provar na Bíblia que a briga que Jacó estava tendo não era física, não era chute, não era golpe de capoeira, não era kung fu, não era boxe tailandês, não era kickboxing, não era nada disso, não era nada disso. Oséias capítulo 12. Só para provar que o texto está falando de Jacó, eu vou ler a partir do versículo 2. Vou esperar todos os irmãos acharem. Oséias capítulo 12, o versículo de número 2 diz assim: O Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. Lembra quando Jacó enganou seu pai? Ele conheceu a sua esposa, e o seu sogro falou: se você quiser casar com a minha filha, você vai ter que trabalhar 7 anos. Jacó trabalhou 7 anos para conquistar uma mulher. Quando ele conquista a mulher dele com 7 anos, naquela época o marido só conhecia a esposa no dia do casamento, só podia se encontrar com ela, só podia viver com ela, só podia vê-la especificadamente no dia do seu casamento. No dia da lua de mel, a Bíblia diz que quando Jacó foi se encontrar com a sua mulher, não era sua mulher, era a irmã. Ele foi enganado. Trabalhou 7 anos e foi enganado pelo sogro. Mas Jacó lá atrás enganou também o seu pai. Sabe o que eu aprendo aqui? Se você enganar alguém, você vai ser enganado. Se você machucar alguém, você é machucado. Mas também se você fizer o bem para alguém, Deus vai usar alguém para fazer o bem para você também. Aleluia. Se você abençoar alguém, Deus vai usar alguém para te abençoar também. Seja até mesmo o ímpio que Deus vai usar para te abençoar. Aleluia. Versículo 3, falando de Jacó: no ventre pegou do calcanhar do seu irmão, e pela força como príncipe houve com Deus. No ventre pegou do calcanhar do seu irmão. Lembra quando Jacó nasceu? Ele e o seu irmão Esaú eram irmãos gêmeos. Quando os dois nascem, todo mundo sabe que no parto, onde existem gêmeos, não nasce os dois bebês ao mesmo tempo. Senão a mãe não aguenta. Saiu um bebê, depois saiu o outro. Quando estava saindo Esaú, a mãe dele estava dando a luz a Esaú. Quando sai o bebê, sai ali o cordão umbilical por último,
Só que também saiu a mãozinha de Jacó segurando o pezinho do seu irmão. Quer dizer, desde criança, lá no meio, já queria tomar frente do irmão. O que ele está dizendo isso? Então não existe dúvida nenhuma que Osés, capítulo 12, está falando de Jacó. Pela sua força como príncipe se ouve com Deus. Quer dizer, quando se encontrou com Deus lá no vale de Jabó. Agora preste atenção no versículo de número 4. Como o príncipe lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe suplicou, e em Betel o achou, e ali falou conosco. Sim, com o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o teu memorial. Observe algumas palavras interessantes nesse versículo aqui. Como o príncipe lutou com o anjo e prevaleceu, lutou e venceu. Repita-se comigo: quando eu luto com Deus, Deus me ajuda a vencer. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Se você lutar com Deus, colocar Deus junto com os seus problemas, falar: Deus, eu não posso sozinho, eu preciso da sua ajuda, eu preciso do Senhor. Deus vai me dar vitória e vai me ajudar em nome de Jesus. Amém. Ele colocou Deus naquela luta e Deus foi com ele. O texto também fala: como o príncipe lutou com o anjo, prevaleceu. Repita comigo: chorou e lhe suplicou. Irmãos, quando é que um cristão chora e suplica a Deus? Repita comigo: através da oração. Quando é que você vai suplicar a Deus? Quando você está orando e falando com Deus. Aleluia. Então, quando o Senhor aparece para Jacó, Jacó não estava brigando fisicamente. Ao contrário, se o Senhor estava ali, Jacó estava sendo ameaçado. Sabe o que foi que Jacó fez? Não está escrito claramente na Bíblia a posição que Jacó ficou, mas eu imagino que o Senhor estava ali. Eu imagino Jacó de joelhos dizendo: Senhor, eu preciso da tua ajuda, me ajuda, Senhor, me abençoa, meu irmão quer me matar, Senhor, sem ti eu não posso nada. Ele começou a chorar, começou a suplicar, começou a orar a noite inteira, até amanhecer. Ele clamou, ele orou e colocou Deus na sua oração. Se você quer ter vitória, o segredo é: chore, ore, permaneça na presença de Deus e coloque Deus juntamente com os seus problemas, que Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Vamos aqui já não ouvir aquela famosa frase que o mundo ensinou para nós: não diga para Deus que você tem um grande problema, mas diga para o teu problema que você tem um grande Deus. Aleluia. Foi o que Jacó fez. Se Deus apareceu ali, ele aproveitou a oportunidade e falou com Deus, orou a Deus, suplicou a Deus, e a súplica dele foi tão grande que no versículo 4 fala que ele chorou. Agora observe outra coisa interessante, a continuação do versículo 4. Vou ler novamente o versículo inteiro. Como o príncipe lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe suplicou, e em Betel, repita comigo: Betel, aleluia, e em Betel o achou, e ali falou conosco. Você sabe o que significa a palavra Betel? Repita comigo: casa de Deus. Aleluia. Você não está entendendo a palavra? Quem é espiritual aqui está entendendo. Quando você ora na casa de Deus, Deus te dá vitória em nome de Jesus. Aonde foi que Jacó encontrou a Deus? Ele encontrou a Deus, foi na igreja, aleluia. Foi que minha irmã que estava aqui orando, que ela falou: quem não veio perdeu. Por quê? Porque nós estamos na casa de Deus, aonde Deus está aqui. Foi que nem a Giovana falou aqui durante o louvor: aonde estão 2 ou 3 presentes, Deus está presente. Aonde Ele está presente? Em Betel, na casa de Deus. Meus irmãos, não é no bar, não é na rua, não é no shopping, não é no meio da casa, não é em qualquer outro lugar, é na igreja, é neste lugar abençoado, consagrado e ungido, que Deus está aqui. Ele vai te dar vitória, Ele vai te abençoar, porque é na casa de Deus que nós encontramos Jesus, que nós encontramos o milagre, que você vai encontrar a vitória pela qual você vem buscar.
esta noite, aleluia. Oh, aleluia, você pode exaltar o Senhor esta noite, porque eu encontrei a Deus aqui. Eu vim essa noite, meus irmãos, não foi apenas para plantar a minha vitória, mas é para colher a minha vitória, é para você colher a sua vitória. Por quê? Porque Deus está aqui, é em Betel, é na casa do Senhor. Aleluia. E o texto fala lá em Gênesis, onde nós começamos a leitura, que quando o dia estava se aproximando, o Senhor toca em Jacó na sua coxa. Olha o mistério agora. Quando você dobra os seus joelhos, estou te provando que a luta de Jacó foi oração, você está vendo isso. Quando você dobra os seus joelhos, você dobra a sua coxa. Amém? O Senhor toca na coxa dele. Sabe o que eu aprendo no texto de Gênesis 32? Deus tocou na oração de Jacó. Deus toca na sua oração quando você suplica e clama o nome dele. Quando você ora com fé, quando você age a sua fé, quando você exerce a sua fé, meu irmão e irmã. A Bíblia diz que Deus mudou o nome de Jacó e colocou o nome dele de Israel. E o texto fala, porque como príncipe lutaste com Deus, o homem lutador, Deus mudou o nome de Jacó. Se o que Jacó tinha de mais errado era o nome, porque quando eu olhava para Jacó, já lembrava do passado dele. Ali está o mentiroso, ali está o enganador, ali está o homem que traiu a confiança do seu pai, ali está o homem desonesto. Mas agora, quando Jacó voltasse para a cidade, todo mundo fosse olhar para Jacó, não ia falar, ali está o enganador, mas ia falar, ali está Israel, o homem que lutou com Deus, o homem que andou com Deus, o homem que encontrou a Deus, o homem que venceu com Deus, o homem que é abençoado pelo próprio Deus, aleluia. A história de Jacó foi mudada, porque ele orou diante do Senhor. Eu fecho a minha Bíblia e eu termino a minha palavra nessa noite dizendo a você: quer ter vitória, quer ser uma bênção? Quando você vier para a igreja, não entre mudo e saia calado. Ao contrário, se é o louvor, se entregue no louvor. Se é a palavra, se entregue na glorificação. Se é na oração, ore com fé. Ou seja, na casa de Deus, quando encontramos a Deus, quando oramos a Deus, Deus toca em nossa oração e manifesta a vitória para a glória e para a honra do nome dele. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor esta noite com alegria. Aplauda, 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 Senhor, esta santa palavra. Aleluia! Oh glória! Vamos orar ao Senhor esta noite para terminarmos o nosso culto. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Quem quer ver todos os irmãos da nome de Jesus?